do Glauber, em Salvador. A gente antecipa para você, que acompanha o nosso programa, um pouco do que vai ser esse bate-papo em Salvador, na nossa entrevista com a Cris Fuscaldo, nossa querida Cris Fuscaldo. Acho que já é a terceira vez aqui conosco, e que bom, porque a gente sempre que fala com ela, a gente fala do Belchior, hoje falando do Gil também, né? Fala das suas obras. Ela chega a Salvador amanhã, vinda de turnê em Recife, João Pessoa e Fortaleza, do livro sobre o Clube da Esquina, já lançado em janeiro em Salvador. O tema também será abordado durante o papo na livraria do Glauber, bem como o seu papel, né, de fundadora, diretora da editora Garota FM Books. E agora ele também vai falar sobre Gil e Belchior. Cris, muito bom tê-la aqui conosco, muito bom bater esse papo mais uma vez contigo. Falar de Gil, falar de Belchior, né? Faz a gente começar o final de semana da melhor forma. E como que partiu na ideia, né, de fazer esse evento também, esse bate-papo, como deve ser a programação? Bom dia, muito bom tê-la aqui conosco, viu? Bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes, bom dia, Feira, muito bom estar aqui de novo. Eu adoro o programa, né? E adoro estar aqui com vocês. Já estou virando residente, né? Falou que é a terceira vez. Que bom, você faz parte da equipe já, graças a Deus. Então, pois é, eu, sou apaixonada aí moro em Niterói, Rio de Janeiro, né? Mas sou apaixonada pelo Nordeste, pela Bahia em especial, tenho um carinho enorme. Minha melhor amiga mora em Salvador, então a gente ia fazer essa turnê, eu e o Márcio Borges, né, fizemos esse livro sobre o Clube da Esquina, até falamos sobre ele acho que 3 semanas atrás, mais ou menos, aqui, né, na rádio. E a gente marcou Recife, João Pessoa e Fortaleza, porque o Márcio já tinha feito Salvador. Infelizmente, quando ele foi a Salvador em janeiro, eu não pude ir, e acabamos marcando então dessa vez Recife, João Pessoa e Fortaleza. Só que, poxa, por que não então passar por Salvador, já que eu estaria tão perto, né? As passagens mais favoráveis, inclusive, passando por Salvador do que voltando direto para o Rio. Aí eu pensei, vou passar em Salvador para ver meus amigos, porque desde antes da pandemia que eu não vou à Bahia, né? Então começou por aí. E aí, já que eu vou a Salvador, tem aquela demanda, né? Quando a gente começa a anunciar que vai ter evento, que vamos falar de livro tal, de Belchior, de Clube da Esquina, sempre aparece alguém aí, você não vem à Bahia, você não vem a tal lugar, você não vem a Rio Grande do Norte, por exemplo, né? Também Natal. Mas a gente monta uma logística de acordo com o tempo que a gente tem, né? Com os valores de passagens, essa coisa toda. E aí, para a Bahia deu certinho, né? Então vamos fazer um evento lá, né? Então não vai ser só sobre o Clube da Esquina, porque o Márcio já acabou fazendo em janeiro, mas juntando tudo que aconteceu da pandemia para cá entre os meus lançamentos, né? O livro do Belchior, O Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior, que eu lancei em 2021. O Museu do Gilberto Gil, né? O Ritmo de Gil, museu virtual que foi lançado no Google Arts and Culture em 2022. E o De Tudo Se Faz Canção, 50 anos do Clube da Esquina, que é o livro sobre o Clube da Esquina, lançado em dezembro de 2022. Pois é, e falar de Gil e falar de Belchior, a gente tá falando de artistas que atravessam gerações, né? O Gil tá aí, graças a Deus, vendendo saúde, produzindo, fazendo ainda a sua música, mas o Belchior faleceu já tem até algum tempo. E dá para explicar por quê esses artistas atravessam gerações assim, Cris? Por exemplo, eu vou fazer 36 anos, ouço Gil, ouço Belchior, meus pais também, se duvidar, minha avó também, se colocar, vai reconhecer, vai gostar muito bem. Meus filhos já ouvem, né? Por tabela, porque eu coloco para tocar em casa, e meu pequeno de 3 anos já ouve também. Por que artistas como o Gil, como Belchior, na sua opinião, atravessam as gerações dessa forma? São músicas atemporais ou é porque é qualidade mesmo e qualidade não envelhece? Acho que as duas coisas, né, assim, são realmente letras muito atemporais, né? Se a gente pegar toda a obra de Gil, que não é pequena, né? E, inclusive bem maior do que a de Belchior, ele teve mais tempo e mais condição de fazer muito mais coisa. E também pegarmos o legado aí de Belchior, são músicas são letras que conversam com hoje em dia, né? Às vezes até um arranjo de uma música é mais datado, não é tão atual, mas ainda assim também a gente
o ser humano é saudosista, né? Eu ouço coisas de tempos em que eu não era nem nascida, e eu tenho saudade desse tempo quando eu ouço, né, a música. Me carrega, assim, uma máquina do tempo para um ano que eu nem conheci, né? Então, eu acho que realmente são músicas muito atemporais, são letras muito atemporais e de qualidade, né? Muito bem feito, um trabalho muito cuidadoso. Estamos falando deles dois, mas não só eles dois, né? Um músico brasileiro, ele é muito primoroso aí no fazer da sua obra, da sua canção, né? E Gil, por exemplo, eu acho que Belchior, ele é muito um retrato do Nordeste, que é uma coisa enorme no Brasil, né? O Nordeste enfim, não sei se a maioria, eu ia dizer a maioria, não sei se é a maioria, mas parece que de tão forte que é a cultura nordestina no nosso país e para fora do país, né? Quando mostra-se o Brasil, a cultura nordestina vem sempre muito na frente, assim, né? E Belchior traz essa coisa da cultura nordestina. O Gil, eu já acho que é mais world music, né? Eu já acho que ele é um pouco mais universal. Ele não é exatamente a cara do Nordeste quando ele chega no lugar, mas ele é a cara do Brasil mais como um todo, né? Gil, acho que ele é muito versátil na coisa dele, muitos estilos num estilo só, né? Então, acho que esse tipo de coisa agrada mesmo, fica, quando eles fazem, vem para ficar, assim, né? Eu sou apaixonada pelos dois e por tantos nomes aí que a gente tem e que a gente tem que continuar valorizando, né? Porque também tem essa questão. O Gil conseguiu muito bem, com a estrutura que ele tem, né, de empresariamento e tal, ele conseguiu muito bem conduzir a carreira de forma que ele nunca nunca parou de fazer coisas, né? E tá aí, como você falou, esbanjando saúde aos 80 anos, né? E Belchior, ao contrário dele, infelizmente não teve a mesma sorte de encontrar bons parceiros, empresários, né? Num dado momento da carreira, a carreira dele estagnou e ele acabou indo para esse exílio, né? Que é sobre isso que o meu livro fala, e desistindo de tudo, até que murchando, né? Murchando, até ouvi um termo aqui em Fortaleza. Estou em Fortaleza hoje, né? Estou em Salvador amanhã. E ontem, falando sobre o que hora que eu vi um termo que se usa aqui, mas que não se usa muito no Rio, que é amorfinando, né? Ele foi amorfinando até morrer. Então, são duas histórias muito diferentes, né? Uma de muita vida e outra de um caminhar para a morte, assim. Mas é isso, né? Com um legado que está aí, que fica, né? Do Belchior recuperado, né? Porque durante esse período de sumiço dele, né? Estava um pouco menos bombado, vamos dizer assim, do que está hoje em dia, mas graças a Deus que não apagaram ele, pelo contrário, mesmo com tudo isso que aconteceu, resgataram, a obra dele está aí, e temos muitos outros artistas para fazer o mesmo, né, gente? Não deixar que a obra vá embora. Sem dúvida, trajetórias bem diferentes, trabalhos também, né, diferentes, mas a gente consegue encontrar pontos em comum, pontos parecidos nessa trajetória, já que a gente está falando de um e do outro. A gente consegue relacionar eles ou são de fato totalmente diferentes, além do que a gente está falando? Eu acho que dá para relacionar de cara, né, falando de novo de Nordeste, né? Eu acho que são dois nordestinos que, de certa forma, traz essa carcaça, né? Como é que se diz isso? Esse espectro, assim, da história do nordestino em suas músicas. E os dois viveram a mesma época, né? O Belchior estoura depois do Gil, né? Bastante depois, em 76, né? O Gil já aparece ali estourando em 1967. Então são quase 10 anos de diferença, mas eles eram contemporâneos, né? Gil começou antes e Belchior começou um pouco depois, por contingência, na verdade, mas ambos também numa época de ditadura, né? Um período muito complicado para fazer música. Eu acho que a diferença entre os dois, Belchior dizia muito que a música dele, né, quando ele chegou, tinha sido a primeira a falar diretamente, sem metáforas, né? No meio de uma ditadura, a música dele é um pouco mais direta do que a de Caetano, de Gil, de Chico, né? Que precisavam escrever muito através de metáfora, porque eles pegaram realmente os anos mais difíceis da ditadura, né? Os chamados anos de chumbo. Então, é diferente, mas de certa forma está falando para esse público que estava ali sofrendo, né? Com tanta pressão, com tanta censura.
Então tem esse ponto em comum e volto a dizer, né, o ponto também de serem os dois, de certa forma, de uma origem, apesar de que a gente fala Nordeste, parece que é tudo igual, não é, né? Com certeza a Bahia é uma coisa completamente diferente de Ceará, que é completamente diferente de Pernambuco, né? E Paraíba e tudo isso, mas tem pontos em comum e a gente sabe disso, né? Então eu acho que vai um pouco por aí, né? E eles fizeram uma música juntos, né? Para quem não sabe, o disco que tem Medo de Avião, tem 2 versões de Medo de Avião. Tem Medo de Avião, que a gente conhece, essa que toca em rádio, né, muito, que foi a primeira música que eu conheci de Belchior porque eu era criança, quando ela estourou, e tocava muito em rádio lá no Sudeste. E tem a Medo de Avião número 2, que é uma composição de Belchior com o Gil. Curiosamente, né, eu não tenho nada a ver com isso, sem querer, eu trabalhei com 2 nomes, mas eu descobri no meio desse processo das pesquisas que o Belchior tinha mandado uma música para Gil, e Gil, para ele botar letra, e Gil demorou. E aí Belchior acabou desistindo e fazendo a Medo de Avião. Aí quando estava já fazendo disso, Gil mandou, aí ele falou, bom, já que mandou, vamos botar aqui no disco também, né? E aí tá lá uma versão com o Gil que é bem desconhecida, vai estar lá no disco. Pois é, curioso. Isso eu não sabia, viu? Não sabia, não, essa versão em comum do Medo de Avião. Agora, falando especificamente do Gil, Cris, tem a construção do Museu Virtual, o Ritmo de Gil. Como é que foi essa construção desse museu? Como o público pode conhecer mais sobre esse trabalho? Como foi a idealização de fato desse museu? Esse museu precisa ser visitado, gente. É uma coisa realmente... Poxa, eu não tenho nem palavras assim, para definir o meu sentimento em relação a esse trabalho. Porque eu nunca imaginei, eu sempre amei Caetano, Gil, Movimento Tropicalista, né? Eu tenho um livro sobre Mutantes, que é o Discobiografia Mutante, e eu sempre achei que eu nunca ia fazer nada com Gil ou Caetano, porque já tem muita coisa, né? Já tem muito livro, já tem muita coisa feita. No entanto, em 2019, eu fui convidada a participar de uma seleção e acabei sendo escolhida para fazer a curadoria de um museu virtual que o Google Arts and Culture promoveria. Essa plataforma está dentro do Google, mas dá para acessar direto, né? Google Arts and Culture. Quem tiver dificuldade é só botar no Google Gilberto Gil mais Google Arts and Culture e aí vai chegar nesse Museu do Gil. Que aí quando o rapaz, né, o contato lá no Google Arts and Culture me procurou e falou, é o museu virtual e é do Gilberto Gil, eu quase fiquei para trás, falei, nossa, não acredito que tem alguma coisa diferente para ser feita e muito legal, né? E aí foram 3 anos mais ou menos, né, de 2019 a 2000 e, na verdade, 3 anos e meio, quase 4, né, foi no fim de 2019 e o museu foi lançado em junho de 2022, mapeando tudo de Gil, fotos, vídeos, áudios, tudo que a gente achava de Gil na casa, no estúdio, no escritório, escaneando documento, tirando foto de prêmios, né? E eu trabalhei com uma equipe de 20 pessoas, assim, nesse tempo todo. Primeiro uma equipe de 5, depois uma equipe de 15, depois uma equipe de 8, depois uma equipe de 5, porque cada etapa, né, eram várias etapas e cada etapa a gente mapeava uma parte. Primeiro foram as fotos já digitalizadas, depois foram fotos mais recentes, depois foram vídeos e áudios, depois voltamos para tirar fotos e outras fotos escaneadas, assim, álbuns de casamento, essas coisas. E aí foi isso, né? Um mapeamento geral e o museu abriga, então, mais de 40 mil itens entre fotos, vídeos e áudios e mais de 140 exposições. As exposições são textos permeados por essas fotos, esses áudios, né? Inclusive, uma fita antiga, né? A gente fez uma exposição que fala sobre uma fita encontrada lá, que eu encontrei lá nesses arquivos, né, do Gilberto Gil, que era um disco que ele gravou nos Estados Unidos em 1982 e que na época ele cancelou, não lançou o disco e essa fita se perdeu. Produtores que trabalharam com ele procuraram essa fita por muitas vezes, anos depois, 20 anos depois, e nunca encontraram. E eu vasculhei tanto os cantinhos lá do estúdio, da casa, do escritório de Gil,
e acabei encontrando essa fita perdida e até esse álbum inédito dá para ouvir lá no museu. Chama O Ritmo de Gil, o nome do museu. O Ritmo de Gil no Google Arts and Culture. Poxa, que legal, viu? E assim, quando a gente tem essas pesquisas mais a fundo, né, a ponto de se tornar um museu, obviamente se pesquisa muito mais sobre a vida do artista, a gente consegue ver, né, e relacionar também as fases da carreira de cada artista, do artista, né, modificando, né, de tempos em tempos e muitas vezes conversando com a própria vida do artista, né, a fase de vida pessoal que influencia diretamente na carreira, ou a fase da carreira também que influencia na vida pessoal. No Gilberto Gil, isso é possível perceber de forma clara? Quando vocês foram fazer essa pesquisa, foi algo que você percebeu também? E nesse museu consegue se perceber as diferentes fases da vida e da carreira do artista? Totalmente. O Gil, você pega assim, né, o legado dele ali, tropicalista, é o Gil tropicalista. Depois tem o Gil exílio, né, que é o Gil quando estava lá na Inglaterra, exilado por causa da ditadura do Brasil. Depois você tem o Gil pai, né, o Gil que volta. Primeiro o Gil que volta, né, e Doces Bárbaros, aquela fase ali de 76 também, né, aquela década de 70, 72 até 76. Aí você tem o Gil pai, né, o Gil apaixonado, o Gil marido. Você tem tantos Gilbertos Gis dentro do Gil, que é uma coisa linda de ver. Por isso até que eu falei também da diversidade, né, da música dele. O Gil forrozeiro, né, o Gil que retoma ali aquela paixão por Luiz Gonzaga, que foi a primeira grande paixão dele, né. O Gil mais bossa nova, que também a segunda grande paixão dele foi João Gilberto, né. E o Gil criado, retomando as raízes dele de Ituaçu, né? Ele nasceu em Salvador, mas ele foi bebezinho ainda para Ituaçu e passou a infância dele em Ituaçu. Então tem o Refazenda, que é um disco que trata disso, né? Inclusive fiquem atentos porque para quem gosta de livros sobre disco, né? Tem 2 coleções por aí rodando e eu estou em uma delas aí em abril. O SESC vai lançar um e-book meu falando só sobre o Refazenda, que é um disco daquela trilogia, né? Refazenda, Refavela e Realce, né? Essa trilogia, então, desenha direitinho 3 Gilberto Gis completamente diferentes, né? É o Gil do Refazenda, que é esse que retoma as raízes de Ituaçu. Aí o Refavela é o Gil que descobre as questões das africanidades, né, nele mesmo, né, e no Brasil, né, o Gil vai para a África para participar de um festival e volta com muitas ideias para esse disco Refavela, que fala muito disso, da sua afrodescendência, né, e depois Realce, que é um Gil dançante, o Gil já entrando um pouco mais na onda da disco music que estava bombando na época. Então é isso, o Gil é esse personagem super diverso e muito maravilhoso, né? Eu falo que, assim, eu não posso nem dizer Gil é o que eu mais ouço, é o meu favorito, porque eu tenho vários nesse lugar, né? Eu não tenho, é muito difícil eu fazer um top 10, assim, dos meus favoritos, porque eu tenho vários em primeiro lugar. Mas tem uma coisa que eu falo que é só sobre Gil, que eu acho que Gil é, para mim, o maior representante do Brasil, da cultura brasileira. Se alguém perguntasse, assim que, né, como ele foi ministro do Brasil, eu pensei, mas não tem pessoa melhor para ser ministro. Porque se alguém me perguntar quem, se tiver que escolher um no Brasil para rodar o mundo representando a cultura brasileira, para mim é o Gil. O Gil é baiano, o Gil é preto, né? O Gil é diverso, o Gil é tudo, né? Ele circulou em todos os lugares, com todas as pessoas. Então esse museu, ele traz muito isso, ele traz essa diversidade, né? Essas facetas todas do Gil, com muita entrevista também. Tem exposição que é só entrevista, né? Por exemplo, uma toda com Caetano Veloso, uma toda com Margareth Menezes, uma toda com Ivete Sangalo, uma toda com Daniela Mercury, isso para falar dos baianos, né? Mas uma toda com Roberto Carlos também, esqueci de falar, Maria Bethânia e Gal Costa, né? Enfim, muito, vou nem continuar porque é tanta coisa, eu vou acabar sendo injusta e esquecendo de algum nome.
Pois é, não, o Gilberto Gil é de uma riqueza, né? Como você falou mesmo, uma riqueza cultural, uma riqueza histórica, a riqueza de todas as naturezas quando a gente fala do Gilberto Gil musical, obviamente, né? Então a gente tem de fato esse privilégio, né? De poder até os dias atuais acompanhar aí a trajetória desse Gilberto Gil e grande baiano que nos dá muito orgulho também, né? Por ser aqui da nossa Bahia. Bom, mas já que a gente está falando de Gil e Belchior, Belchior e Gil transitando de um para o outro, você escreveu, a gente já falou inclusive aqui contigo especificamente sobre esse livro, né? Um livro dos últimos caminhos de Belchior, né? Os últimos caminhos pelo qual o Belchior passou. Fala um pouco pra gente dos traços da personalidade desse artista, como ele definia isso na sua música também, já que eu falei da influência das fases da vida do Gilberto Gil. Com o Belchior, isso é possível também se identificar? É porque a gente sabe que ele viveu os últimos dias de vida de forma, assim, pra gente, olhando de fora, é muito mais assim, a gente entende como uma fase mais melancólica mesmo, né? Inclusive a gente abriu a entrevista com a música que poderia, foi feita em outro período, em outro tempo, mas que poderia refletir talvez até o fim da vida do Belchior, né? Saio do meu caminho, eu prefiro andar sozinho. Ele realmente foi para um alto exílio mesmo, assim, saiu e foi se escondendo mesmo dos holofotes, se escondendo, né? Da grande mídia. Essas fases da vida dele são possíveis perceber na música também, talvez no final, eu não sei porque, não sei se ele chegou a produzir nesse período também, né? Pois é. Na verdade, Como é que tem você isso, né? percebe ele nesse sentido, fazendo essa relação como a gente fez com o próprio Gil? Eu acho que o Belchior acaba que tem um histórico um pouco diferenciado, porque ele realmente para de produzir e ele fica muito tempo também, mesmo no período que estava fazendo muito show e tal, ele fica muito tempo se repetindo, porque ele tem esse problema do mercado ser menos favorável a ele, ele tem uma estrutura menos favorável também que pudesse ajudar ele a ter mais investimento mesmo financeiro para fazer os seus trabalhos. Então ele se repete muito, ele regrava muito as mesmas músicas muitas vezes. Aí ele tem um disco inédito em 1993 que é um baiuno, depois de muito tempo sem disco inédito, que também não acontece muita coisa, assim, não tem muita atenção da mídia, da imprensa e também do próprio mercado, né? Então é difícil falar sobre isso, falar sobre o Belchior, falar disso, né, da questão que você perguntou, porque ele não teve a chance, eu acho, sabe? Mas assim, quando a gente pega o maior legado dele, né, os maiores sucessos que são daquele período ali da ditadura, eles são muito a cara do Belchior e do que aconteceu no Brasil naquele momento, né? Quando ele canta na hora do almoço, por exemplo, é muito retrato de uma família nordestina tipo a dele, né? Como é a dele, que veio de Sobral, né? Então, e quando ele fala de como ele canta como nossos pais, já é ele morando no Sudeste, né? Falando desse período da ditadura, né? Lutando ali contra essa pressão, essa opressão, né? Que estava sofrendo. A gente tem também retrato 3x4, que é muito Belchior, né? O norte, o nordestino, não, ele fala como é que ele até cita o Veloso, né? Veloso, a vida é dura para quem vem do norte. Eu esqueci a letra agora, né? Recitando assim é difícil. Mas é isso, a vinda, né, do nordestino. Tem aquela parte da música que ele fala que o policial para e ri da identidade dele, do lugar de onde ele vem, né? Que é Sobral. Enfim, então esse início todo realmente tem muita cara dele. Só que aí depois ele realmente para, ele entra em outra vida, né? Ele casa, ele tem filhos, ele toma bons vinhos e fuma charuto, né? E começa realmente a ter uma vida mais de sucesso. E só que a gente tem pouco retrato dessa fase porque ele produz. Não é nem que ele produz pouco, né? Ele grava pouco, ele registra pouco a sua produção. E depois a gente vê um Belchior indo para esse exílio e ninguém viu nada do que ele deixou, do que ele fez, né? Porque diziam que ele escrevia muito, diziam que ele desenhava e tal, e nunca ninguém teve acesso a esse material, né? O Belchior faleceu e a única pessoa possível, que possivelmente pode ter coisas que ele tenha feito durante esses 10 anos de exílio,
seria a mulher, a Edna, a mulher com quem ele estava nessa época. Só que ela também sumiu, ninguém encontra ela, ninguém sabe dela. Então ninguém sabe se o Belchior produziu mesmo ou não, né? Nem a gente que escreveu o livro. Bom, a gente sabe que ele produziu, porque a gente sou eu e Marcelo Bortolotti, né? Que fizemos esse livro juntos, é outro jornalista e pesquisador. E a gente percorreu mais de 10 mil quilômetros visitando os lugares por onde Belchior passou nesses 10 anos, no Rio Grande do Sul, no Uruguai. Aí acabamos indo também a Ceará, né, Sobral, Fortaleza, para entender o Belchior de antes, né, do sumiço. São Paulo, claro, que foi um lugar onde ele morou muitos anos. Família, entrevistamos família e as pessoas que abrigaram Belchior e tudo. Então a gente teve muita informação de que ele tinha produzido, que ele parava de produzir, que ele parava de escrever, de desenhar, estava sempre com caderno, caneta. Mas é isso que eu estou falando, ninguém nunca viu, ninguém nunca conseguiu acessar esse material para saber se isso também estava sendo retrato desse período tão conturbado da vida de Belchior, né? E não sei se saberemos, né? Só se um dia a Edna resolver aparecer e mostrar alguma coisa. Pois é verdade. Cris Fuscaldo, muito bom bater esse papo contigo, muito bom falar. Sempre que a gente conversa contigo, é um papo que é uma entrevista que a gente não tem vontade de encerrar, a gente quer seguir com esse papo, seguir com esse papo até enquanto tiver tempo de programa, porque de fato é muito legal falar desses artistas, falar do Gilberto Gil, falar do Belchior, só ouvir as experiências, né, vividas por você. Imagina que jornada fantástica acompanhar, né, de fato os passos que o Belchior fez. Realmente é algo para nós jornalistas, né, dá vontade de sair na hora para fazer também a mesma coisa, de ter a mesma coragem de correr atrás para fazer algo do tipo, porque é muito legal mesmo, é inspirador pra gente, pode ter certeza disso. E eu queria encerrar falando do evento de amanhã, né? É claro, trazendo esse convite para as pessoas, qual é o horário, é evento para convidados, qualquer um pode chegar, como é que funciona isso, como é que vai ser esse evento lá na livraria do Glauber em Salvador? Pois é, vai ser um evento super bacana, porque eu vou estar falando sobre tudo isso que a gente está falando aqui e até mais, né? São 24 anos aí de pesquisa musical, né, 4 livros já, Clube da Esquina, Legião Urbana, Mutantes, Belchior. Sou editora na Garota FM Book, que tem livros sobre Tropicália, sobre cantores, né? Jimmy Page no Brasil, que é um livro que traz também a história do Jimmy Page, que morou na Bahia, né? Então, temos muita coisa para conversar amanhã, aqui na livraria do Glauber. Quem vai mediar essa conversa comigo é a Ceci Alves, que é uma cineasta e jornalista baiana, incrível, uma mulher preta maravilhosa, assim, da militância, né, de tudo, assim, incrível, genial, e que é muito minha amiga. E ela vai conduzir, então, essa conversa lá na Livraria do Glauber a partir das 17 horas. A Livraria do Glauber fica dentro do Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, e vai ser, então, a partir das 5, né, que a gente pega aquele fim de tarde gostoso para falar de música brasileira. Eu espero quem puder, né, quem estiver em Salvador, quem está ouvindo a gente está em Salvador, quem for para Salvador, eu espero que possa passar lá para a gente se conhecer. Valeu, Cris, forte abraço, muito bom tê-la aqui conosco, agradecer de fato mais uma vez a sua disponibilidade de bater um papo conosco e já dizendo que a gente vai querer te incomodar mais, e a Ana Paula a nossa querida produtora Ana Paula já falou comigo aqui, fale com ela que a gente quer depois bater um papo sobre Rita Lee, sobre os Mutantes. Você já disse que tem livro também a respeito dos Mutantes, então eu acho que vai ser o tema do nosso próximo papo. Vamos combinar direitinho uma data que dê certo aí, tá bom? Pode ser? Vamos sim, com certeza. Conte comigo sempre, gente. Muito obrigada. Beijo, Feira. Beijo, Fernanda, Ana Paula, para todo mundo. Beijão para vocês. Maravilha, um beijão aí.